Treta pesada envolvendo Abel Ferreira. Depois do jogo do Palmeiras contra o Atlético Goianiense, Abel Ferreira foi falar na coletiva aí sobre uma expressão popular, foi usar uma expressão muito popular até aqui no Brasil, inclusive, não sei se ele pegou daqui ou se nós pegamos dos portugueses, a expressão muito conhecida aqui no Brasil do bando de índios, ou do time de índios, e o Abel usou essa expressão e aí deu um rebuliço danado. A imprensa, pronto, caiu matando. Vamos ver a treta, a repercussão aí, o Oswaldo Pascoal, o pessoal vai falar dessa treta toda aí do Abel Ferreira falando aí, eu até ministra aí, será das contas lá do Molusco, resolvendo convidar o Abel Ferreira para conhecer os índios. Vamos ver aí essa treta toda, mas antes, claro, aproveita para deixar aquele like que é importantíssimo. Mais do que isso, o teu comentário. Só te desculpe interromper, você falava agora há pouco. Você imagina esse Atlético no segundo turno, no desespero de sair lá de baixo, quanto mais vai se entregar, hein? Então os jogos vão se tornando difíceis. O cara fala, vou enfrentar o Atlético Goianiense que já está lá embaixo. O Atlético vai dar alma para não cair, o Corinthians vai dar alma, o Fluminense, o Grêmio. O Grêmio vem jogar com o São Paulo aí, próximo jogo, vamos ver. Sim, porque agora... a grande realidade do brasileiro é essa. É uma coisa que a gente fala de praxe, mas não tem jogo fácil, não tem mesmo. Não tem mesmo. O Flamengo jogou 2 jogos em casa, empatou com o Cuiabá e perdeu pro Fortaleza. Então, de 6 pontos que podia, que todo mundo já põe naquela continha, pô, esses 2 aqui, 6 pontos pro Flamengo, o Flamengo vai estar lá na... 1 ponto. Antes sempre tinha aqueles 2 times que ficavam lá embaixo, que era aquela... todo mundo ganhava. Já sabia que ia acontecer. Agora... O time que está lá embaixo é o Fluminense, que eu não acredito que ele vai fazer tão poucos pontos como fez até aqui nessas rodadas daqui para frente. A gente tem que ver. Mas ontem o Mauro quase acertou ontem. O quê? Mais uma, ele tá com a bola de cristal do Mauro, tá boa. Tá pertinho, tá passando perto, né? Eu preciso botar uma fé nessa bola de cristal dele. Porque é o seguinte, ele falou, o Dudu vai entrar e vai fazer um gol. O Dudu entrou aos 22. Né? Como eu queria do Gabriel lá também, os 2 estiveram perto de fazer. Eu tô batendo na trave. O Gabriel até fez, mas sabe não valeu. Aquela da Mega Sena que você acerta só? O Dudu recebeu uma bola do Veiga, mas viu? Era pra fazer o gol e o goleiro pegou. Você viu esse lance? Mas era pra fazer o gol, aí o goleiro acaba fazendo a defesa. E eu fico pensando comigo mesmo, nossa, o Mauro tinha razão. O Dudu ia entrar e ia fazer o gol. A torcida ia, acho que ele foi aplaudido, a torcida cantou o nome dele. E não ficou claro que ele tem que ir entrando meia hora, até ele se habilitar a ser titular ou mostrar que, vou concorrer. Ele precisa entrar em ritmo, você não pode descartar o cara como o Dudu. A gente vai ver depois o Gabigol falando a mesma coisa, eu preciso jogar, se eu entro um, não sai outro. Se fizer isso com o Dudu também, ele nunca vai entrar em ritmo. Para poder, porque o Dudu é candidatíssimo a titular, mesmo com todo mundo chegando. O Dudu tem futebol para ser titular. Felipe Anderson ontem já deu um oi, já entendeu a torcida. Então, mas o Dudu faz 5 anos que a torcida entende ele, gosta e dele. Apoia ele, né? E apoia ele, joga, né? Decide jogo. Então, assim, é isso mesmo. Eu falava, não é possível que o Abel, não, fica aí. Não. Até porque, Mauro, tem que jogar. A gente tem que lembrar que o caso do Dudu é diferente. Ele se lesionou. Ele não tá no banco porque ele jogou mal ou ele saiu do time, ele tá voltando. 10 meses, no caso lá do... Exatamente. Então tem que ser aos poucos. No caso do Gabigol, aí a situação foi diferente. Só que se ele permanecesse no banco, eu ia passar a achar que o problema dele foi falar que ia pro Cruzeiro. Sim. É isso aí que eu quero te dizer. Entendeu? Lá foi o Gabigol, pôs camisa do Corinthians. Aqui porque esse aí ia pro Cruzeiro. E não pode. Ele não vai ficar lá? O Gabigol não vai lá? O Gabigol tem um problema lá maior que tem um Pedro super titular. Agora aqui o Dudu quer brigar com todos eles. E o Dudu em condições pode vir... É o que o Mauro tá falando. Ele ali pela esquerda, e quem vai jogar pela esquerda? É o Felipe Anderson? O Dudu 100%? A briga é igual. É igual, pô. Olha, a vitória do Palmeiras, para não dizer que não falamos de arbitragem, teve gente que viu pênalti a favor do Dragão, a favor do Atlético em 2 lances. A gente vai passar aqui, que eu quero ver se alguém consegue ver os pênaltis que foram apontados. Um deles é do Aníbal Moreno, que é esse aí. É o Baralhas que está no lance com o Aníbal Moreno. Eu já vi esse lance aí umas 400 vezes. O pé do Aníbal Moreno bate no chão antes de qualquer coisa. O pé, bate no chão, não tem o toque e o Baralha se atira. Eu acho que o toque tem. Eu não vejo. Mas qual? Repara só, o Barra bota a mão no joelho. Ele não bota a mão no joelho. Ele esfrega o joelho. Olha quando ele cai. Olha, não foi no pé. Olha lá, olha o que ele faz. Olha lá. Mas ele cai com o joelho no chão, por isso. Não sei se ele...
Ele cai e bate o joelho, não? Não, Não, Onde ele cai bota a ao mão? contrário. Agora, eu acho que houve um rapa ali sim, não houve não, gente? O Não, toque a câmera tem. de baixo, é que eu não sei se a gente tem um ângulo da câmera de baixo. Eu acho. Essa hora, essa hora tinha que ter tudo, Eu né? acho. O da câmera de baixo é absolutamente conclusivo para mim. Eu acho mais claro ainda esse que em tese é o A que de foi baixo- mostrado, a né? a câmera de baixo para mim é absolutamente conclusiva. Eu não vejo rapa. Eu não vejo rapa. Como eu não vejo rapa no lance do Pedro também, já vou falando. Eu tô falando que você tá com dificuldade São de ver lances pênalti. semelhantes, são lances semelhantes. Esse lance aí, na minha opinião, se o Aníbal tocou no Baraja, se tocou, né? Foi a coxa ali na altura de onde o Baraja colocou a mão, no joelho. Eu também Se acho. tocou, porque com o pé não fedeu o rapa, não. Não derrubou ele com o pé, não. Se tocou, foi na passagem joelho ali, a coxa bateu no joelho do Baraja. Mas Mas não dá pra ter certeza Como não tem a também. imagem- Assim como na mão do Paulinho, não dá pra ter certeza de que houve esse toque que o Djalma tá falando. Assim, o joelho, nesse lance aí agora, nessa imagem, o joelho do Aníbal dá uma saidinha assim pra enxergar o joelho do Aníbal. Olha lá, um pouquinho, viu? Eu Pode vou ter dizer um negócio tocado. pra vocês. Olha lá, o Talvez joelho eu do fosse... Aníbal ali no lance, ó. Talvez, Mauro, eu fosse Olha lá, ó. facilmente O joelho do enganada, Aníbal, porque viu? eu me recuso a acreditar que o jogador não foi encostado e deu esse show. Pois é. E Pergunta para um que tá do seu lado aí. eu acho assim, Tu se recusa? dentro... Ator. É ator ou jogador? Já vinha que tirou a Tá dúvida. dentro da área, sabia. com a bola. Dani, o árbitro, ele não tá ali de graça, não. Ele recebe pra Eu sei, trabalhar. Então, ué. o trabalho dele é ver se o cara fez ou É não. ver se é teatro ou se encostou. é isso? Exatamente, o árbitro tá ali. Se achar que é teatro, amarelo. Se não achar, pênalti. Mas ele não faz nenhuma coisa nem outra. É. Não, agora tá mais difícil, Dani. Agora tem o VAR. Então, mas o VAR, nessa aí, não mostrou uma imagem pra mostrar se houve o rapa do Aníbal ou não. Mas sem as imagens Ó, ó. fica difícil Então, também da isso que gente dar eu uma quero te opinião. falar. Olha lá. Eu tô Eu falando tenho numa a impressão que o suposição. Aníbal bate sim o pé no chão, Pascoal, e sai arrastando esse pé até derrubar o Bate jogador. o pé no chão atrás, sim, ó. mas aí ele continua arrastando o pé no chão. Olha lá, ele esfrega o joelho. Ele só esfrega o joelho, cara. Não tem batida no pé, Mauro. Ó, não tem batida no pé. O pé dele passa Olha do como é lado. que o Baraja fica O pé dele esfregando, olha lá. passa Não, do lado mas do pé pé do não, eu Baraja. acho que pega a perna. Então Não, vamos o pé dar o do Oscar Barajas pra esse passa cara do aí, vamos lado. dar o Oscar aí. Não, Ele tem razão, é muito O ator, cara hein, se tá? jogou no chão. Ele é muito É, ator. mas Se puder deixar a imagem correr um pouquinho, ele fica esfregando o joelho. Olha lá, olha lá. Sim, olha lá, sim. olha lá, o joelho que ele fica esfregando. Embaixo não tem toque, porque o pé passa do lado, ó. Passou do lado do pé. Ele, ali, ó. Ele põe a mão no joelho. É. Aí o pezinho Olha- esquerdo olha do a- Aníbal, a- tá onde ali, ó? Olha lá, o joelho do Aníbal. O joelho do Aníbal. Ou seja, com essa imagem, lance não conclusivo para a nossa mesa aqui no clube. Tem o outro, vamos dar uma olhada. Pra mim, mais pra pena do ouvir que o pena. Abel Agora, o na Mancini não sequência. reclamou, viu? Ao contrário dos outros técnicos, o Mancini reclamou da defesa, erros individuais, etc. Mas não ficou reclamando que foi assaltado nem nada O lá. Vitor Reis vacilou nesse lance aí. Mas aí teve VAR, teve interpretação, teve tudo. O VAR parou para ver. Com essa imagem de longe também. Trocou o pênalti pelo gol, né? Preferiu cavar o pênalti que Eu tentar acho que ele fazer já o chegou, gol. foi mortinho nessa daí. Ele já chegou cansado, ó. Mas o Everton bate nele, né? Eu não- Ele bate com o pé no peito do Everton. Eu acho que ele que provocou. Olha lá, ele que ele bate. chuta o peito desse do ângulo, Everton. ele- dessa distância ele é que- muito que difícil. Com o pé direito, ele chuta o peito do Everton. Bom, Vitor Reis vacilou? Vacilou. O Abel Ferreira também vacilou. Depois, na entrevista coletiva, a gente vai ouvir o Abel agora para entender aqui o que ele quis dizer e o que ele acabou fazendo, porque são coisas diferentes. Fala, Abel. Vamos lá. E o Aníbal é um jogador realmente que tem uma dinâmica muito boa, por isso nós queríamos muito este jogador e a direção não conseguiu trazer quando nós precisávamos, porque não dava. Foi quando nós conseguimos e ainda bem em boa hora que nós o trouxemos. Eu diria-te que ele é o equilíbrio, é o pêndulo da nossa equipa. É um jogador que nos dá confiança para aqueles 4, 5, 6 chegarem à área e ele, juntamente com o Vítor, hoje e o Gomes e o Rocha ou o Mike, poderem equilibrar a equipa, ter estes 3 mais 1 sempre com a equipa bem equilibrada para dar liberdade aos da frente para atacar. Porque isto não é uma equipa de índios, não é? Isto é, como te disse, há uma organização e dentro dessa organização há liberdade para eles criarem, para eles se ligarem e há princípios de jogo que nós temos, um deles é o equilíbrio e o Aníbal é um desses pêndulos, é esse motorzinho que tu falas, que não só tem como tarefa ser o primeiro tampão, a primeira cobertura, se quiseres, como também ligar jogo e pôr a equipa a jogar.
Bom, tá aí a declaração do Abel e ele foi entendendo o próprio erro, eu acho. Porque a primeira nota depois da coletiva, ontem à noite ainda, feita pelo Abel, é essa que está aí na tela. Vivo e trabalho no Brasil desde 2020 e tenho profundo respeito por todos os brasileiros. As pessoas já conhecem meu caráter, as minhas condutas e as minhas ações sociais. Sabem também que eu repudio por completo toda e qualquer forma de preconceito. Essa é a primeira nota, né? Toda e qualquer forma de preconceito e discriminação. Aí já é um trecho da segunda nota, é a nota que veio hoje durante o início da tarde. Infelizmente, há expressões que continuamos a perpetuar sem que nos debrucemos sobre o seu conteúdo. E aí ele segue para, nessa nota sim, fazer um pedido de desculpas. Errei ao usar uma dessas expressões na coletiva de imprensa. Reconheço que as palavras têm poder e impacto, independentemente da intenção. Devemos todos questionar, pensar e melhorar todos os dias. Peço desculpas a todos, e em especial às comunidades indígenas. Eu vou acrescentar mais um tweet que foi feito hoje pela Sônia Guajajara. Ela é ministra e ela fez um convite ao Abel. O técnico do Palmeiras errou e muito na sua declaração. Gostaria de convidá-lo a conhecer a história dos povos indígenas do Brasil e também conhecer a história da colonização de Portugal, seu país de origem, em relação ao Brasil e como estamos trabalhando para rever isso. Eu acho que essa ação ela é legal. Se chegou nesse lugar de abrir um espaço para que a gente possa olhar para os nossos erros, olhar para os nossos preconceitos estruturais, aí a gente chegou no lugar certo. Me incomodou muito mais a primeira nota do Abel, logo após a coletiva de imprensa, do que o que ele disse efetivamente. Porque todos nós aqui, em determinado momento, infelizmente, ainda vamos incorrer em erros, muitas vezes sem nos darmos conta, muitas vezes sem a intenção de agredir, que ainda assim é um erro. Claro, então, num primeiro momento, ele manteve uma empáfia de, sabem do meu caráter? Gente de bom caráter também erra. Então, para mim, esse é o erro mais grave. A partir do momento que ele se desculpa, e eu espero que tenha realmente revisto a fala e não só feito isso pelo impacto que ela teve, aí beleza. Aí vai lá, Abel, dá uma olhada no que é o povo indígena, dá uma olhada na história de colonização do lado dos colonizados e não dos colonizadores, porque isso tem chance de melhorar a nossa sociedade. Aí eu acho que temos Ele mesmo, né? Ele foi vítima de xenofobia recentemente, na história com São Paulo, né? Com o Belmonte, etc e tal, gerou multas, gerou desculpas, etc. Ele aceitou. Eu gosto muito do final ali, quando ele diz, porque é dentro do que você está falando, a gente ainda está acostumado, ainda mais nós, mais velhos, então, a gente vem com expressões lá de trás. Que nem o caso dele, né? Porque ele tem 41, 42, nem é jovem. O tanto dele, mas a gente tem expressões muito... dos pais, dos avós, é que você é cultural. Eu acho assim, cara... É difícil mudar. Às vezes você se pega com uma... Pô, isso agora não cabe mais, isso agora não cabe mais, mas a gente usou demais. Essa história aí, o Filipão que usava. Que o Filipão, ele dizia, vocês nunca assistiram o filme do John Wayne? Os índios atacam, porque os caras falavam, o seu time não ataca. Não, o índio ataca, mas nunca ganha. Porque só ganha o mocinho lá e tal. E aí foi vendo esse negócio de... Não é necessariamente sem organização, mas nos filmes é aquele ataque de índio e tal, enfim. E aí fica a expressão e fica muito usada e ele passou por isso. Eu gosto quando ele fala, a gente tem que se debruçar sobre essas expressões e ver o que elas significam. Eu não falar mais sobre isso. Eu vejo assim, eu acho o final da declaração do Abel muito, muito legal, assim, porque nós temos muitas expressões que nós usamos, né, que nós aprendemos quando criança, o pai, a mãe, os avós, falam que nós usamos no dia a dia, que o mundo mudou. Sim. E que hoje em dia não se usam mais esse tipo de palavra porque ou frases ou expressões. Assim, eu acho que ontem o Calçade definiu muito o que é o meu pensamento, né? Nós fomos crescendo, educado que atirar o pau no gato era legal. Atirei o pau no... era legal. E aí, né? Todo mundo cantava quando criança. Hoje, pô, nós estamos vendo o mundo de outra maneira. Uma música que era infantil, ela hoje é uma música agressiva. Os grandes escritores, né? Monteiro Lobato essa expressão, hoje é evitado. Eu não estou defendendo aqui, o que eu estou querendo dizer é que às vezes você vê, no caso aí do Abel, você vê que ele não estava de maneira nenhuma, nem se referindo ao povo indígena, aos índios. Ele falou assim, o índio quer... Mas ele falou. Porque por isso que eu falo que a primeira nota me incomodou mais do que o erro Se você falou equivocadamente, assim, sem querer, não ofendendo, aí eu concordei muito contigo, Dani. A primeira nota dele foi tipo assim,
tipo, não estou muito preocupado com isso, como se nada fosse, mas depois ele viu a segunda é boa. A gravidade, aí ele foi muito bem na segunda declaração. Tem duas fases, tem o erro, né? O erro tá lá, né? Essa é uma expressão usada no futebol desde quando o futebol era... acho que quando o Charles Miller trouxe a bola para o Brasil. Então, é uma expressão que hoje não cabe mais, não tem mais sentido, não tem mais como ser aplicada essa frase. Mas o Abel usou, porque muitas vezes nos vestiários isso ainda acontece, né? Essa situação ainda acontece. E aí ele acaba aplicando isso aí e gostei da recuperação da segunda nota dele. Sim. Gostei da recuperação. E ficaria muito feliz se o Abel pudesse aceitar o convite da ministra e pudesse conhecer uma comunidade indígena. Ficaria muito feliz, eu acho que isso seria ótimo para o Abel. O Abel já fez tantas coisas boas no Brasil, já prestou tanta solidariedade, inclusive para o povo brasileiro, e eu ficaria feliz se ele pudesse conhecer também uma comunidade indígena. Aqui pertinho tem, não precisa ir muito longe, não. Não, Parelheiros, aqui na Zona Sul pertinho, de São Paulo tem. Não vai sair muito da cidade não, viu, Abel? Você vai caminhar um pouco para cá, ou você vai lá para a Zona Sul, você vai achar as comunidades indígenas e você vai ter oportunidade de conhecer um pouquinho o que são os índios e como eles vivem, de que forma que essas pessoas, hoje mais socializados de uma maneira geral, já numa grande cidade como São Paulo, mas se você quiser conhecer, lá onde que a ministra propôs para você, principalmente na Amazônia, você vai ver como que é que eles acabam vivendo e de que forma como é que os colonizados se referem aos colonizadores. O Palmeiras se nega a se entregar, a não lutar, certo? E hoje o futebol brasileiro ele está muito nessa, você tem que competir, você tem que lutar, porque o calendário é desgastante, né? Você tem que ter elenco para suportar a maratona de jogos e tem horas que você não joga, você ganha. E o Palmeiras não diz isso, o Palmeiras corre os 100 minutos, o Palmeiras compete, entra jogador, sai jogador e o espírito é o mesmo. Isso é a dinastia do Abel Ferreira com gestões que vêm desde o Paulo Nobre, que pensam apenas em ganhar. Para que foi criado um clube de futebol? Para ganhar, para levantar títulos, taças, faixas. É isso. Essa é a razão de ser de um time. Pretz, eu vou fazer Essa é a razão de ser de um time. Parabéns ao Palmeiras. Vou fazer um pix de R$1 para você aqui. Por quê? Que é o que a conta permite. E você vai me dizer entre Palmeiras e Botafogo, tão somente, quem chega na frente. Eu vou te falar, o Botafogo vai eliminar o Palmeiras na Libertadores. Não, mas eu tô falando de campeonato. Não, mas eu tô aumentando o debate. Eu só passei R$1 para você. Mas eu tô aumentando o debate. Para mim, o Botafogo vai eliminar o Palmeiras na Libertadores e acho que o Palmeiras vai chegar na frente do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Por conta disso que você está dizendo. Exatamente, certo? Mas esse ano eu acho que o Botafogo, algum título, ele pode levar a Copa do Brasil também, cara. Não vamos esquecer que os dois também estarão na Copa do Brasil nas oitavas. E haverá sorteio, né? E acho que os dois são candidatos a título também na Copa do Brasil. Muito bem. E o Atlético Goianiense, você disse que tem um caminho de saída com o Mancini. Não é fácil. Não é fácil. Sabe por quê? O Atlético agora na janela vai apresentar o quê? 1 ou 2 jogadores. E é difícil, né? O presidente Adson Batista é um lutador, transformou o Atlético. O Atlético hoje, em termos de estrutura, ele é tão forte quanto o Goiás. Em termos de estrutura. Tem menos torcida que o Goiás. Mas olha o que vem fazendo o Atlético nos últimos 10 anos, né? É um clube consolidado em Goiânia e tem uma linha de gestão. O Mancini é um cara que gosta de jogar para frente, né? Então a parada vai ser dura, mas eu acho que o Atlético vai lutar até o fim para não cair. Muito bem, futebol de Goiás que tem o Vila vindo babando mais um ano. Vai terceiro na Série B, daqui a pouco sobe de novo. O Vila não disputa a Série A desde 1986. Exatamente, quando tinha lá 70 times mais ou menos. Vamos ouvir Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, sobre esse jogo. Eu acho que entramos muito bem no jogo, okay? Entramos muito bem, intensos, dinâmicos, e a verdade é que aquele golo põe à prova toda a nossa calma, e nós aí sim fomos um bocadinho, afetou um pouquinho a nossa confiança, abalou um bocadinho a nossa calma, tirou-nos um bocadinho o foco e a concentração das tarefas que eram precisas ser realizadas durante o jogo todo, sabendo que era uma equipa que alterou o seu sistema tático, vocês viram, não era assim que esta equipa jogava antes de vir aqui.
mas felizmente nós tivemos essa calma, essa tranquilidade de continuar com uma mente calma e com um corpo competitivo e ganhar o jogo de forma justa por aquilo que se passou durante os 90 minutos. E este jogo podia perfeitamente ter ficado 3-2, 4-2, porque o adversário também criou mais uma outra oportunidade. Ainda bem que foi o Dudu a falhar o golo, porque se fosse o Rony ou outro qualquer, o estádio vinha abaixo. Mas pronto, nós não queríamos que ele falhasse, queríamos que ele fizesse, e como tu disseste e bem, a grandeza do coração e de um homem como é o Veiga a dizer, toma, faz. O que é que eu lhe disse? Ele sabe, há uma coisa que vocês têm que entender, eu aqui não digo-vos a vocês, jornalistas e comentadores, torcedores, o que eu quero, mas aos jogadores eu digo-lhes a verdade. E o Dudu sabe toda a verdade da minha boca, toda. Quando é que eu acho que ele deve jogar, quando é que eu acho que ele não deve jogar, naquilo que ele está bem, naquilo que ele tem que melhorar, tudo. Porque isto não é uma equipa de índios, não é? Isto é, como te disse, há uma organização e dentro dessa organização há liberdade para eles criarem, para eles se ligarem, e há princípios de jogo que nós temos, um deles é o equilíbrio, e o Aníbal é um desses pêndulos, é esse motorzinho que tu falas, que não só tem como tarefa ser o primeiro tampão, a primeira cobertura, se quiseres, como também ligar jogo e pôr a equipa a jogar. É isso que nós esperamos dele e foi para isso que nós fomos buscá-lo. Bom, sobre o que disse em relação ao Dudu, a participação, achei bem inteligente ali, porque havia uma especulação se o Palmeiras usaria ou não usaria. O Dudu ainda tem jogos até completar os 7, né? A janela está aberta, então pode ser que isso não mude o quadro, mas ele ali disse, ele sabe o que eu espero dele, quando vai jogar, e achei muito interessante ele provocar a torcida ao dizer o seguinte, se fosse o Rony, estavam xingando. Né? É verdade, ele tem razão. Tá certo nisso aí, né? E outra coisa, você gostava de índios na infância? Sempre. Eu tinha um brinquedo chamado Forte Apache, certo? Que tinham soldados e índios. E geralmente no meu brinquedo os índios ganhavam com estratégias. Então eu me lembro do cochise, do touro sentado, do cavalo louco, certo? Da tribo Sius. Né, que acabou ganhando do General Custer na batalha de Little Big Horn, perfeito? Aí eu me lembro dos Cheyennes, certo? Jerônimo, tem um filme inclusive, Jerônimo, que é uma história, né? Então assim, quando ele diz assim, não é uma equipe de índios, já quiseram pegar no pé do Abel. Mas eu vou discordar. Não tem problema. E eu lembro do índio brasileiro, Cacique Juruna, que virou um símbolo, político, inclusive deputado, né? Com gravador, lembra? Sim, então, porque não confiava nos homens brancos e gravava. Estava certo, Juruna. Estava certo, Juruna. Então é o seguinte, aliás, tinha o Cochise, que era o grande chefe Apache também. Então é o seguinte, acho que está tudo muito certo. Mas o Abel não pode dizer isso, xenófobo. Pessoal, os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas é o seguinte, e me entrega um lacre aí para eu fazer o programa também, cara. Não é isso. Porque também não dá para dizer nada mais no Brasil, cara. Não é isso. Isso aí é chamar chatice também, cara. O Abel é uma chatice, não vamos transformar o problema maior do que ele é, mas a verdade é que o Abel, que já reclamou de muita gente falando, esses portugueses aqui, também não pode dar margem para isso, tá? Quando ele fala assim, não somos uma equipe de índios, o que ele quer dizer? Não somos o quê? Desordenados? Ele quer dizer, lembrando nos filmes de índios, que os índios principais, que eram os índios americanos, que lutaram muito pelas suas terras, né, e pela sua história, os índios atacavam sem muita estratégia, o que também não é muito verdade. Porque os índios, apesar de não ter a estrutura que tinha o exército americano, os índios, por exemplo... Arma de fogo, principalmente. Os índios, por exemplo, tinham estratégias de ataque para pegar sempre como ataque surpresa. Inclusive naquele filme Dança com Lobos. Aliás... Tem Dança com Lobos, do Kevin Costner. Belo filme, né? Belo filme de 1994, que ele ganha de melhor diretor e melhor filme. Ele vira índio depois, lembra? Que ele é um soldado confederado e depois ele vai para uma tribo e se apaixona pela tribo. Ali tinha muita estratégia. E não tem nenhum problema lembrar dos índios. O problema é a lacração hoje, ninguém pode dizer mais nada, cara. Não se trata de lacre. Isso é uma chatice, cara. Não é isso, Pretz. Eu falei que eu ia discordar de você. Não tem problema. Mas assim, você não pode hoje dar margem para esse tipo de comparação, especialmente sendo o Abel, que a todo tempo reclama
e a torcida do Palmeiras reclama também, de que ele é perseguido porque os portugueses, porque aquilo, e já falaram muita barbaridade sobre o Abel, simplesmente porque ele não é nascido no Brasil. Ele não precisa desse tipo de comparação. Eu acho que ele fugiu do tom. Não é também nenhum crime que ele fez. Mas não é a primeira vez que se usa essa expressão, é isso que eu quero dizer. Essa expressão já foi usada. As touradas eram populares e acabaram porque não pode mais maltratar o touro. Mas evidente, ok. O touro era vítima. O touro era vítima. O mundo muda. Mas os índios são vítimas agora. Redskins teve que trocar de nome. Sim, porque é pele vermelha. Isso, e porque não é um negócio representativo, positivo à comunidade. Mas os índios também não podem se ofender com isso, certo? Eu não posso falar pelos índios. Se o cara se ofendeu, a minha lógica é a seguinte: se eu puder evitar entrar na bola que o Abel entrou, eu evito. E se eu puder dar um conselho pro Abel, que tem mais ou menos a minha idade, ambos mais jovens que você, evite, Abel. Evite. Quantos jogadores nós já tivemos com nome de índio? O índio. Centroavante do Coritiba, campeão em 85. Verdade. O índio lateral direito do Santos e do Palmeiras. O índio lateral do Corinthians. O índio zagueiro do Flamengo que jogou no Juventude, campeão da Copa do Brasil. O índio zagueiro do Inter, que foi chamado de louco no Palmeiras, jogou no Juventude, foi campeão pelo Inter. Você está falando sobre Olha só, maçãs, esses caras aqui eu estou nunca falando se sentiram, mas não é esses isso. caras nunca se sentiram ofendidos por terem sido chamados de índio. Você está falando de maçãs e eu estou falando de banana. Não, eu acho que não. Acho que a situação é bem parecida. Você chamar alguém de índio não é necessariamente um problema. Não, é só isso que eu quero dizer. Não é necessariamente um problema. O problema é ser pejorativo. E ali ele quis ser pejorativo. Como quem diz assim, nós não somos índios, nós somos melhores. E é isso que ele agiu mal, entendeu? Ao generalizar. A realidade é que no meu brinquedo os índios sempre ganhavam. Então, porque você gosta de defender as minorias, embora nesse momento não estejam fazendo. Me diga aí com quem você concorda, coloque seu comentário aí. Te vejo nesse vídeo aqui. Avante palestra.